Dando continuidade à proposta de ler 100 contos ou crônicas da Clarice Lispector, até a data que ela completaria 100 anos, em 10 de dezembro de 2020. Hoje eu vou ler um conto chamado, uma crônica que pode ser lida como conto, chamada Mineirinho. Na última entrevista da Clarice Lispector, né, a única entrevista, na verdade, que ela deu antes de morrer, um mês antes de morrer lá na TV Cultura, ela perguntaram sobre esse conto, o Mineirinho, que foi um assaltante que realmente foi morto com 13 tiros, 13 balas, quando uma só bastava, como a própria Clarice fala. E ela fala assim, ela fica muito chocada com isso, e ela fala, qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar, era prepotência. Bom, o Mineirinho, só para dar um pano de fundo, ele ele foi encontrado morto, né, longe do lugar onde ele foi assassinado realmente, jogado ali numa vala, e ele tinha uma oração a Santo Antônio no bolso, que dizia assim: estou disposto a fazer tudo por ti, mas filho, dize-me uma a uma todas as tuas necessidades, pois desejo ser um intermediário entre tua alma e Deus, com o fim de suavizar teus males. É uma oração a Santo Antônio, chama 5 minutos diante de Santo Antônio. Ele chamava José Miranda Rosa. Ele tornou-se figura famosa naqueles anos por suas insistentes e perigosas infrações, como inúmeros assaltos a lojas comerciais à luz do dia, atentados contra a Polícia Militar do Rio e 3 fugas, 2 da cadeia e outra de um manicômio. Ele era muito procurado, ele estava condenado a cumprir mais de um século de prisão. Então, desde essa fuga, né, os policiais estavam... Ah, que legal, Ariel. Estou estudando Clarice, que incrível poder ouvir você falar um pouco dela. Então, Ariel, esse conto, na verdade, né, falam que porque ele é a partir de um fato de um crime contra um bandido, né, é uma questão social, mas a Clarice leva isso para uma questão subjetiva também, e não deixa de ser social por conta disso. O conto, enfim, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, então, eu estou dando esse pano de fundo, né, desse caso real que aconteceu, o Mineirinho. Essa oração que ele trazia no bolso continua. Desejas o meu auxílio no teu negócio? Queres a minha proteção para restituir a paz na tua família? Tens desejo de conseguir algum emprego? Queres ajudar alguns pobres, alguma pessoa necessitada? Queres a tua saúde ou a de alguém a quem muito estimas? Coragem, que tudo obterás. Dizem que quando os policiais perseguiam ele ele morava na favela da Mangueira. Ele também era considerado uma espécie de Robin Hood. Ele tinha tuberculose. Acho que fala aqui que talvez essa clara diferença entre o anti-herói inglês e esse anti-herói brasileiro, o Mineirinho, porque ele tinha tuberculose. Então, diz que quando os policiais perseguiam, todos os moradores da favela ajudavam ele a se esconder por aqueles labirintos. A sua morte foi amplamente noticiada pelos jornais e revistas da época, dentre elas a Senhor, que era a revista na qual Clarice Lispector cronicava desde 1958. Então esse texto ele foi publicado depois, em seguida da morte dele, porque, como eu falei, é um texto que realmente tocou muito a Clarice pela crueldade com que ele foi morto, né? Essa entrevista na Cultura, quem puder ver, realmente é isso, assim, 13 tiros, quando um bastava, o resto era vontade de matar. Era prepotência, ela fala. Então, eu vou começar a ler o conto, que acho que ele diz por si. Mineirinho. Oi, Marcelo. Oi, Janaína. Que legal. Depois eu vou salvar essa live no feed, né? Porque na verdade eu vou entrando a hora que eu conseguir, que minha filha tá dormindo, que eu tô mais tranquila um pouco, porque também ela pode acordar a qualquer momento.
Mas aí eu vou ler esse conto então, e meu objetivo é ler 100 contos ou crônicas. Eu comecei ontem até o dia 10 de dezembro, quando ela completaria 100 anos, a Clarice Lispector. Então é isso. Mineirinho. Esse bandido, esse anti-herói carioca que morreu nos anos 60. Tá um barulho aqui, né? Mas eu acho bom também, porque hoje tá tudo assim. E esse conto ele é propício para o momento também. Suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes. Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também, a violenta compaixão da revolta. Senti-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º, digo em espanto o nome de Deus. No 12º, chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa. Que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordam e com horror digo tarde demais. 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado,
que a esse não nos matem, porque sei que ele é meu erro. E de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for preciso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei. E vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo, se ele viveu até o 13º tiro, o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente. Não nas consequências, mas em si, inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo. E um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência rebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousada sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito. Também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo e Mineirinho. Essa coisa que move montanhas e é a mesma que o faz gostar, feito doido, de uma mulher. E a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Rádio é o símbolo, vou fazer só uma pausa aqui. Rádio é o símbolo da desintegração, né? Vou voltar um pouquinho. Essa coisa que move montanhas é a mesma que o faz gostar feito doido de uma mulher. É a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que foi pisado. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador. Em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu não me perdi. Experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinharmos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade. Aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé. O Mineirinho viveu por mim a raiva
enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus, fabricado no último instante, abençoa às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila. E que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso sim, pois somos os sonsos essenciais, baluarte de alguma coisa. E sobretudo procurar entender. Porque quem entende, desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo. Uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los, ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos. Esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta. E como doido compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor. Então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida. Uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é do medo. E que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue. E que por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem. Para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. E que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo seu crime particular. Um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Ai, conto difícil. Porque dá vontade de justiça, né? Isso que ela fala.
É vontade de matar. Ai, quantos de nós, né? Não mataríamos? Será? Para fazer uma justiça. Que justiça. Somos todos tão iguais, né? Tão iguais nas nossas possibilidades, nas nossas humanidades, nas nossas fragilidades. Realmente. Que senso de justiça é esse? Ai, sei lá. Clarice, sempre surpreendendo. Engraçado, quando eu vou ler, eu leio uma vez antes, né? E o que eu quero é realmente um instante, por isso live, por isso não gravado. Mas eu leio antes e sou tomada, e aí na live a gente acaba, porque sabe que está sendo ouvida, tomada às vezes por uma emoção ou outra, que na primeira vez com a gente mesmo, talvez veio, né? De outro modo. Enfim. Ah, o Marcos Santos, tanta gente legal. Deve Pimenta, tanta gente legal entrou. Fernando, passou por aqui, que bom. Enfim, Mineirinho. Um crime que tocou profundamente a Clarice. E esse conto acho que explica um pouco por quê, né? A entrevista dela também. Enfim, que bom. Venci hoje. Tava dormindo, capotei com a minha filha, mas acordei para arrumar as coisas que ainda estavam por aqui, comida por guardar e, né, esse conto estava me tomando, me pegando, me chamando. E aí comecei a ler sobre o Mineirinho, virou um filme também. Virou um filme. Peraí. Foi feito um filme essa história do Mineirinho. Morte de Mineirinho. Vou falar o filme e vou encerrar. Mineirinho, vivo ou morto. Não sei se dá pra ver aqui. Peraí. Mineirinho, filme aborda os motivos que conduziram José Rosa de Miranda, o Mineirinho, ao crime até ser morto pela polícia. O bandido foi transformado pela imprensa em inimigo público depois de matar um homem acidentalmente. Mineirinho. Foi lançado em 1967. É isso. Será? O assassinato de um inocente? Enfim, acho que Clarice nos deixa essa interrogação, né? Ó, no enterro de Mineirinho compareceram mais de 2.000 pessoas. Foi uma comoção. Morto com 13 tiros, quando um bastava. Enfim, fica o conto lindo da Clarice, o conto de quem buscava em si o que isso causou, esse senso de injustiça, talvez, né? É isso. Encerro hoje, muito obrigada por essa madrugada. Parte do projeto Clarice na Madrugada, 100 contos ou crônicas de Clarice Lispector, no ano do seu centenário de nascimento. Então é isso. Um beijo, bom descanso, cuidem-se.